galera do canal Oi Oi Oi, estou aqui prontinha para mais um vídeo neste canal e antes de falar sobre o tema de hoje, eu vou pedir para você se inscrever neste canal, dar o seu joinha, deixar comentários e ativar o sininho de notificações para quando vier novos vídeos você ficar sabendo, você será notificada. E temos também o perfil no Instagram ou rede vizinha, o que seja, @canal Oi Oi Oi. E lembrando sempre que os vídeos eles saem 3h30 da tarde no horário aqui da Holanda, por enquanto horário de verão, então deve sair por volta de 10h30 da manhã aí no Brasil. E o que posso mais dizer é que, assim, você dando seu like, ativando o sininho de notificação, ajuda no engajamento aqui do canal para crescer mais e mais, eu ganho mais visualizações. Então, é importante você também comentar, tá, gente? Desde que não seja algo ofensivo, porque não é legal ficar xingando ninguém. Acha que vai me prejudicar no meu trabalho, no que eu sou? Mesmo que você não goste do vídeo, não goste da minha pessoa, dá o seu dislike também, não tem problema, mas não fiquem xingando, né? A internet já é um ambiente bastante por si delicado, então vamos tentar manter essa harmonia aí. E lá no Instagram, quando você se inscreve lá no canal, assim, eu não sou muito ativa lá, mas quando saem os vídeos novos, eu posto sempre aos sábados, 3h30 da tarde, aí lá eu faço a propaganda do vídeo que vai no ar aquele dia. Então, é lá que eu faço a propagandinha do vídeo que vai ao ar naquele dia. Infelizmente, eu não interajo muito por lá, fora os sábados, porque eu não tenho tempo, né, gente? Assim, eu faço os vídeos do canal, edito os vídeos do canal, penso no roteiro, eu ainda tenho escola, trabalho, então as coisas aqui de casa também que a gente faz. Então, é muita coisa sozinha e sempre alguma coisa fica mais descoberta, vamos dizer assim. Mas tá lá, o perfil no Instagram está lá, o @canal Oi Oi Oi. E você, se você quiser entrar lá, entra. Não tem muita atividade, mas de sábado eu sempre entro lá para avisar quando tem vídeo novo no canal. E bem, o tema de hoje, né? Professores. Mari, você não abriu o caderno, não está escrevendo, por quê? Porque eu tô afim. Eu vou relembrar aqui, assim, alguns professores que eu tive aí ao longo da vida, talvez professores de pré até os professores que eu tenho agora. Vou relembrar alguns deles e vou começar aqui falando. Hoje é mais uma, assim, sem roteiro, coisas, um papo, é mais um papo hoje, né? A minha vida escolar eu comecei aí nos anos 80. Eu lembro que meu pai, ele era operário de fábrica, né? E minha mãe dona de casa. E eu me lembro que meu pai, ele não queria, assim, ele não estava querendo colocar a gente numa escola pública naquela época, porque já não era de tão boa qualidade assim. Como antigamente era. Então, ele procurou algumas escolas lá na região, minha mãe também procurando escolas na região, até porque eles queriam colocar o meu irmão mais velho
assim, na escola, porque ele já tinha aprendido a ler rápido, aí aproveitaram o gancho para, assim, colocaram eu e meu irmão numa escola no bairro do Mandaki, que eu sou da zona norte de São Paulo. Não me diga! Aí eu lembro que meu irmão mais velho foi direto para a primeira série, eu fui para o prézinho, nessa escola particular lá no bairro do Mandaki. Aí, nessa escola onde eu estudei lá, né, no bairro do Mandaki, eu lembro que eu tinha a professora Rosângela. A professora Rosângela, assim, eu acho que ela me lembrava fisicamente, ela me lembra fisicamente, assim, a Lady Di, sabe? Talvez era aquela coisa na época mesmo, 83, que foi em 83 que eu entrei na escola, então a professora, acho que o nome dela era Rosângela, ela me lembrava muito a Lady Di, naquela época, né, que a Lady Di casou com o rei Charles agora, e ela era uma professora muito bacana, assim, com a gente, com os alunos, aquela coisa prezinho, o clima prezinho, né, era muito bom, assim, nem tanta responsabilidade, mais uma coisa assim que você tá aprendendo as letrinhas, você tá aprendendo a desenhar números, era mais como uma diversão. Então, eu me lembro com muito carinho da minha primeira professora, a professora Rosângela. Acho que era Rosângela ou Rosana, mas tenho certeza, assim, certeira que era Rosângela o nome dela. A outra professora que eu lembro foi minha professora da primeira série do primário, Arlete. Essa época eu estudava à tarde, eu e meu irmão mais velho a gente estudava à tarde. Então, eu me lembro da Arlete, assim, ela era uma professora legal também, mas aí também, talvez assim, o pré e o primeiro ano foram os anos assim que eu mais lembro da escola, porque depois a gente mudou para o turno da manhã na escola, aí eu já não lembro perfeitamente assim dos professores com quem eu tive aula, e também no turno da manhã, eu não sei se era diferente os alunos do turno da manhã, do turno da tarde, mas eu passei a sofrer bullying na escola, né? Quando eu passei a estudar de manhã, os meus colegas de turma não eram agradáveis comigo. Eu acho que eles tinham a porofobia, né? Fobia de pobre. Pobreza pega! Porque essa escola onde eu estudava pessoal de classe média que morava ali na região do Mandaki, na região de Santana e Santa Terezinha, que são bairros de gente de classe média na zona norte de São Paulo. E meu pai era um operário que tinha colocado os filhos na escola para que pudessem ter uma educação melhor, já que ele não confiava nas escolas públicas lá do bairro que a gente morava, que já não tinha assim uma excelência em educação lá naquela época, né? Estamos falando aí de começo dos anos 80. Ele não confiava em escolas da prefeitura e nem em escolas do estado já naquela época. Então, essa escola onde eu estudava era pessoal assim de classe média, e assim eu penei ali com os amiguinhos de escola, era aquela coisa, as meninas principalmente, elas não queriam ter muita amizade comigo porque eu não tinha o estojo da moda. Aquela época tinha aqueles estojos de 2 andares cheio de coisinha, borracha
cheirando morango, pá, e mochila da moda. Eu não tinha essas coisas. Então, as meninas não se aproximavam muito de mim, não. Sempre eu era lá excluída. E ainda por cima eu era tímida, então eu era excluída, esquisitona. E ficava sempre à parte de grupos, de recreios, sempre sozinha, gente. Eu me lembro que eu ficava sempre sozinha, quando eu passei a estudar no período da manhã. Aí, isso foi até o ginásio, eu fiquei nessa escola até a minha 5ª série. E com essa dificuldade de fazer amizades, dificuldade também em certos aprendizados, porque como eu era tímida e as meninas lá, e nem os meninos, tá? Eles já não se aproximavam muito de mim, então eu tinha vergonha de perguntar as coisas. Ah, olha a burra, né? Pra me apontar, ah, Luciana, a burra. Ai, porque você é burra? Você tá perguntando isso porque você é burra? Então eu tinha muito isso. Dúvidas das coisas, e eu não perguntava para não acharem que eu era burra, entendeu? Porque além de você estar sozinha lá, se era taxada de burra também, era difícil, foram tempos difíceis naquela escola. Aí cheguei até a repetir de ano, né, gente? Repeti 2 vezes, uma no ginásio e outra no primário, por toda essa minha dificuldade, assim, de me expressar mesmo, de tentar. Eu tentava fazer amizades, mas era difícil para mim. E também rolava também um pouco de comparação, assim, porque o meu irmão mais velho, ele era popular na escola, ele era inteligente, ele tinha amigos, então sempre rolava uma comparação, e isso é chateante, né? Isso é chato pra caramba, porque você ter que seguir modelos, assim, eu acho chato. Você tenta ser você mesma, você tenta fazer amizades, mas é difícil, né? Inferno! E dessa época de primário, depois que eu passei para o turno da manhã, não lembro de muitos professores que eu tive. No ginásio, eu lembro de um professor de inglês chamado Wagner. Control the match by keep playing the left, the right. Ele era bom com a gente, eu gostava das aulas do Wagner. Nessa época e nesse período, nessa primeira escola no Mandaki, eu tinha muita dificuldade com matemática. Mas as outras matérias eu fluía bem, inglês principalmente, português, ciências, eu ia bem nessas matérias. Só a matemática que eu era terrivelmente ruim em matemática. E foi por isso que foi por ser terrivelmente ruim em matemática que eu repeti de ano 2 vezes, porque nessa escola aí onde eu estudei, se você ia mal numa matéria, você repetia tudo, você tinha que fazer tudo de novo, né? Não tinha essa de, é só ruim em matemática, então vamos lá fazer só matemática, né? Não era que nem na época da faculdade. E assim, fui nessa escola até 1989. Eu já estava de saco cheio de estudar nessa escola. Fiz uma tentativa de ser expulsa dessa escola, porque acho que eu rascunhei lá, falsifiquei a assinatura do meu pai numa prova, porque as provas, os pais tinham que dar visto, assim, assinar, aí a gente devolvia para os professores as provas,
Aí numa dessas tentativas levei só apenas suspensão. Eu estava de saco cheio, gente, de estudar nessa escola e eu queria mudar de escola, porque eu não me sentia mais... Assim, eu nunca me senti bem, né? Vamos dizer a verdade assim, não me sentia bem nessa escola e quis mudar de escola. Aí, mudei de escola em 1990. Meu pai resolveu mudar eu e meu irmão caçula de escola para uma escola mais barata e resolveu manter o meu irmão mais velho na escola aí no Mandaki, porque era o último ano dele, o 8º ano, e meus pais não quiseram mudar ele de escola, mas eu e meu irmão mais novo fomos para uma escola mais baratinha, ali na Zona Norte mesmo, só que no bairro do Imirim. Era uma escola particular, mais barata, mas ali eu me sentia bem. É impressionante como o tempo só te valoriza. Lá eu me senti bem porque os meus colegas de classe lá era mais ou menos o poder aquisitivo que o meu pai tinha, de operário, porque a maioria das pessoas ali também eram filhas de operários. Nessa outra escola que eu estudei, no bairro do Imirim, Colégio Atenas. Até vale a pena falar o nome, que era o antigo Colégio Atenas. Então lá, para mim foi muito bom, foi assim um alívio, foi um respiro. Eu lembro com carinho dos meus colegas de classe. Eu tenho um colega de classe que estudou comigo no 7º ano, a gente tem amizade até hoje. Então, para mim foi muito bom o Colégio Atenas. Aí lá, eu fiz a 5ª série de novo lá e recomecei a 5ª. Eu tive um professor de matemática também bacana pra caramba, Wagner também é o nome dele. Nessa época eu deslanchei em matemática. Tinha boas notas na matéria. Para mim foi muito legal, assim, porque até então eu patinava muito, eu ia muito mal, e lá eu consegui desenvolver, assim, consegui perder a vergonha de perguntar, de ser mais participativa. Porque eu tinha amigos, né? Eu consegui ter amigos de verdade no Colégio Atenas. No 6º ano, eu me lembro de uma professora de história, acho que o nome dela era Marina ou era Mariana, alguma coisa assim. Ela tinha nos contado que a irmã dela tinha sido presa e torturada na época da ditadura militar. Ela nos contou que na época ela tinha uns 14 anos, a irmã dela tinha uns 19 para 20, e a irmã dela tinha sido presa, ficou dias desaparecida e tinha sido torturada na prisão. Ela tinha sido capturada, acho que no Rio de Janeiro. Aí ela nos contou sobre esse fato, essa passagem que aconteceu com a irmã dela, porque a gente estava estudando História do Brasil e a gente estava estudando esse período aí do regime militar. Então, para mim foi um fato muito chocante, né? Que ela contou pra gente o que aconteceu com a irmã dela e tal. Aí depois a irmã dela teve que ir embora do Brasil, e, enfim, foi bastante chocante pra gente escutar isso. E tive na 7ª série um professor de matemática também, nossa, não consigo nem descrever, professor Mário. Professor Mário, ele era um professor incrível, assim, onde quer que ele esteja, ele infelizmente já é falecido. O professor Mário, ele tinha problema com, assim, de obesidade mórbida,
Então ele pesava muito, eu acho que ele pesava, sei lá, tipo uns 200 quilos, alguma coisa assim. Mas assim, ele tinha, como que eu posso dizer, um carinho imenso assim pela gente. Ele era um professor assim excepcional e a gente gostava muito do professor Mário. Unanimidade. Todo mundo lá do Colégio Atenas, se você fosse perguntar qual o professor que você mais gosta, professor Mário estava no topo da lista, porque todo mundo gostava do professor Mário. Assim, o professor Mário fazia também por onde que ele era amigo dos alunos, ele dava conselho, ele era, assim, ele chamava a bronca, quando era para chamar a bronca, ele chamava. Ele é amigo dos alunos, assim, professor Mário, onde quer que ele esteja, assim, ele vai ser sempre lembrado com muito carinho por quem estudou no Colégio Atenas, né? Infelizmente, depois, assim, eu saí do Colégio Atenas, assim, completei o 7º ano lá, mas na 8ª eu tive que sair. Aí fiquei sabendo que anos mais tarde o colégio foi vendido para um outro grupo, que agora é Colégio VIP lá, né? E assim foi. Na 7ª série, o professor Mário. Eu tive também a professora Luciana, a professora de inglês. Ela era bacana com a gente também. Eu lembro que ela era jovem, lá uns 20 e poucos anos na época. Foi ela que deu a ideia da gente fazer o trabalho de inglês. Uma parte da turma fez sobre cultura americana e outra parte fez sobre cultura inglesa. E foi a partir daí que o meu interesse pelos Beatles foi por causa da professora Luciana de inglês, a minha xará. Eu sou hippie, não vou trabalhar. Aí depois, na 8ª, aí eu fui para os meandros aí da escola pública, porque meu pai, ele não podia mais pagar a escola pra gente. Essa época, meu irmão mais velho já estava fazendo ensino técnico no Instituto Federal. E eu e meu irmão caçula, eu ia completar o ginásio e meu irmão continuar, né, o ginásio. Só que meu pai não tinha mais dinheiro para bancar a escola pra gente. Então fomos para a escola pública, isso lá para 1993. Aí a gente entra naquele sistema da escola pública, greve, os professores em greve. Eu lembro que eu fiquei, acho que uns 2 meses em casa, porque os professores tinham entrado de greve. Eu tinha que repor aula à noite, tive que repor aula de sábado. Mas dessa época aí, de 1993, eu estudei 1 ano numa escola no Mandaki. Eu tive uma turma legal nessa escola. Era uma turminha assim, tinha umas meninas legais, outro pessoal nem tanto, que eu me lembro até que tinha um pessoal da nossa turma que queria pegar a gente de pau. Botei ódio pra fora. Agora o pau vai torar. Na porta da escola, porque a gente tinha tirado nota alta em ciências. Aí eles achavam que a professora de ciências protegia a gente, alguma coisa assim. Aí por isso eles queriam o resto da turma queria pegar eu e outras meninas de pau na porta da escola. Ó a loucura, a neura da coisa. Aí, essa escola onde eu estudei, Mandaki também, uma escola pública chamada Major José Marcelino da Fonseca. Nessa época, a escola ficava de frente para o comando de operação da polícia. Era o COI, né? O COI
é um braço da Polícia Militar de São Paulo que ajuda a fazer resgates em lugar fechado, por exemplo, em mata fechada. Tem muita gente que faz trilha em Paranapiacaba, acaba se perdendo. Eu me perdi aqui, desculpe. Aí é o COI que vai lá, junto com os bombeiros, ajudar no resgate das pessoas para voltar da mata, né? Então, eu estudava, a escola ficava de frente para o COI, aí a gente fazia aulas de educação física no COI, todas as vezes que a gente foi fazer educação física, foi lá no COI, porque a escola não tinha espaço, né, não tinha quadra para fazer educação física, e naquele mesmo ano eles estavam construindo um novo prédio que ia ser a sede da escola, né, ali na região, mesmo uma rua para trás, ali no Mandaki. Desculpa, gente, se eu tô falando muito, né, tá? Tô tentando aí me livrar desses vícios de linguagem. Enfim, aí, nesse período da 8ª série, além das greves, eu me lembro da professora de ciências, Luciana também, o nome dela. Ela era uma professora bacana, muito legal. A gente começou a ter noções de física e química naquela época. Eu lembro da professora Branca das Neves, gente. Sim, o nome dela era Branca das Neves. Ela era aquelas mulheres saudosas da época da ditadura militar. Que tudo para ela era ordem, não, porque temos que ter a ordem, não sei o que lá. Ela reclamava porque a diretora não fazia a gente cantar hino e essas coisas. Ela fazia a gente cantar hino. Era uma loucura. A Branca. Ela já era idosa, assim. Ela devia ter, naquela época, uns 70 anos já. Foi assim, o que eu me lembro da Branca era isso, que ela nos dava também, além de aula de geografia, ela dava aula de OSPB. E ficava o tempo todo falando da saudade que ela tinha dos tempos da época da ditadura militar. Abafa. 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 Aí eu tive a aula com a Branca das Neves e tinha a professora Luciana também, de ciências. E assim, terminei a 8ª e aí eu fui para uma outra escola pública, no bairro de Santana. Essas escolas, assim, públicas que eu estudei, eram as escolas que o próprio governo estadual considerava um modelo, porque elas ficavam em bairros de classe média. Porque se fosse a depender, tinha uma escola lá perto de casa, o Guilherme de Almeida. O Guilherme de Almeida ainda está lá, no bairro onde eu morava, firme e forte lá. Tanto o Guilherme de Almeida quanto o José Leite. São escolas que são consideradas mais decaídas dentro do sistema escolar estadual. Já a José Marcelino da Fonseca, lá, o Major, o SEDOM, o CEPAV, são escolas mais, né, num nível, um patamar maior dentro do núcleo das escolas estaduais, por estarem em bairros de classe média. Então, quando eu estudei lá no Mandaki, na escola pública, foi numa dessas escolas, assim, de um patamar mais elevado, vamos dizer assim. E nisto fui para uma escola, a minha próxima escola no bairro de Santana foi
uma dessas escolas mais modelo, o Colégio Padre Antônio Vieira, que tinha apenas o ensino médio lá. E lá, para mim, foi muito bom. Foi uma excelente escola, porque lá eu estudava só eu não tinha irmão para ficar me vigiando, porque a gente entra naquela época, adolescência, as paixonites, os crushes, né? Aí você não tinha irmão lá pra ficar, Luciana tá de olho no menino lá, não sei o quê, né? Então, eu podia ter meus crushes lá sem ser incomodada por irmãos e eu tinha também uma certa autonomia também para ser eu mesma, porque uma coisa que eu não gostava, assim, dentro da minha família, eram as comparações, né? Você ter que ser igual a seu irmão mais velho, ou ter que ser igual a seu irmão caçula, eu sou irmã do meio. Então, lá no CEPAV eu pude ser eu mesma, fazer as coisas por mim mesma, ser mais autônoma. Lá no CEPAV eu gostava muito, estudei lá, não por satisfação nem dos meus pais, nem do meu irmão mais velho, porque eles queriam, né, que eu fizesse uma escola técnica, porque tem que seguir o modelo do seu irmão. Eu não queria seguir modelo de ninguém, né? Eu queria ser eu mesma e eu não me sentia preparada para estar num colégio, numa escola técnica, assim, que eu não via interesse por nada, assim, em nenhum curso técnico eu via um interesse real. Então, para mim, nunca adiantou eu estar num lugar se eu não tenho interesse de fazer aquilo, porque é chato. Você também fazer as coisas porque você tem que agradar os seus pais, você tem que agradar o seu irmão, você tem que agradar a família. Eu não acho que seja por aí. A gente, às vezes, já abdica de coisas, assim, para poder agradar aos outros, mas em certos pontos não. Então, foi nesse ponto aí que eu não quis. Assim, eu não tenho noção do que eu vou fazer, não consigo pensar em nada legal para fazer como ensino técnico. Então me deixa, eu quero ir para uma escola de ensino médio normal, lá eu vou pensar no que dá, assim, no que eu gosto, no que eu quero fazer de faculdade. E, assim, meu ensino médio, na época a gente chamava de colegial, nossa, muito bacana. Eu tenho amizades do ensino médio até hoje, tenho amizade, tenho duas amigas que eu conheci no ensino médio, somos amigas até hoje, lá, ano de 1994, que eu entrei no CEPAV. Eu tive muitos professores legais. A Márcia Bina, de biologia, ela era muito bacana com a gente. Tive aula com uma professora, Atsuko, a professora de física, ela era muito bacana também. Enfrentamos greve nessa época. Eu lembro da professora Clélia, de geografia, e depois ela nos deu aula de sociologia também. Aí, nessa época do ensino médio, eu também me lembro de uma professora de química. Eu não lembro o nome dela, mas eu acho que, sei lá, se ela tomava remédio antes de ir dar aula, ela estava sempre meio assim. Me deram um negócio esquisito para tomar. E ela não dava aula, ela simplesmente sentava ali, aí ficava lendo o jornal, ficava olhando a gente olhando a gente conversar. E aula que é bom, nada de química. Meu primeiro e segundo ano do ensino médio,
eu não tive nada de química. Eu acho uma puta falta de sacanagem. E aí depois eu fui para um cursinho para tentar entrar numa faculdade. Aí eu fiz um cursinho, eu fiz o Etapa na São Joaquim, eu fiz o noturno. Aí lá no Etapa, eu lembro assim que era só professor, né? Não tinha professora no curso. Aí, nossa, o tempo de cursinho é aquele... Eu defino como o período que a gente entra dentro de uma caverna, aí fica lá, aí quando a gente passa em alguma faculdade, aí você sai assim, pô, nossa, existe vida. Põe a cara no sal, mana. Põe a cara no sal, querida. Assim. Porque foi um ano intenso, assim, foi em 97. Um ano intenso, assim, muito estudo. Eu estudava todo dia eu estudava um pouco. E de sábado e domingo fazia simulado. De sábado, eu lembro que eu ficava o dia todinho estudando lá. Aí a gente... ia comer lanche no McDonald's ali na Liberdade, que a gente fazia uma pausa, assim, era 1h30 de pausa para as aulas da tarde. Aí, vamos a pé lá pro McDonald's, lá na Liberdade? Vamos. Aí a gente ia lá, comia, voltava. Aí, às vezes, a gente tinha que ir no Etapa lá da Ana Rosa, do metrô Ana Rosa, aí a gente ia. Simulado de domingo também, simulado de vestibular. Nessa época, eu me lembro, assim, dos professores, o Manaro, de História, ele dava aula de História do Brasil, comediante, porque a gente tinha muitos professores comediantes naquela época. Mas, assim, uma coisa que eu sentia falta era de professoras, né? Para mim é uma coisa super esquisita, porque também alguns professores lá, eles não tinham critério e ficavam fazendo piada machista, sabe? Então, pra mim era, ai, nossa, né? Você quer ser engraçado, mas não tá sendo engraçado, sabe? Aí a gente, assim, aquele riso, acabava rindo amarelo, mas assim, enfim, eu tava lá pra aprender as coisas pra fazer vestibular, enfim. Outro professor que eu me lembro lá era o Antônio Roberto. Eu tinha pena do Antônio Roberto porque a aula dele era as últimas de quarta-feira, ele dava aula de redação. Só que o pessoal costumava vazar das aulas dele. Aí não ficava muita gente lá para as aulas. Assim, ele era meio lento para dar as aulas de redação. Acorda, menina. Mas assim, eu ficava porque, assim, pô, vou prestar um vestibular aí, né? É importante saber redação. Aí naquela época não tinha o Enem, redação na FUVEST geralmente era já na segunda fase. Se você passasse para a segunda fase do vestibular da FUVEST, tinha redação. Unicamp também tinha redação, embora eu não tenha prestado Unicamp. Aí nisso, passei no vestibular, eu tinha essa época eu tinha prestado para jornalismo na USP, na Casper Libero, e publicidade no Mackenzie. Aí eu passei no Mackenzie, aí fui estudar no Mackenzie, também para desgosto, não tanto dos meus pais, mas assim, meu irmão mais velho, né, queria que eu tivesse passado na USP ou em faculdade pública. Não passei, mas também assim, vou ficar aqui no Mackenzie porque, assim, vamos ver se eu já engato um estágio logo, quero trabalhar, aí pagar a faculdade. Não vejo mal, tá, gente, em fazer
faculdade particular, desde que você se empenhe a estudar, porque não adianta nada você estar também numa universidade pública e você só vai lá para não fazer nada, entendeu? Bravo, bravo! Você tem que se empenhar em todas, assim, seja particular ou seja faculdade pública, depende muito do seu empenho. Aí fiz o Mackenzie, estudei lá publicidade, 4 anos de estudo, e esquema de faculdade, aquele esquema também pesado. Você, tipo, também quase que entra numa caverna também, mas você passa a ter uma vida social assim, lá tinha os barzinhos, a gente ia nos barzinhos lá e discutia também com os professores nos barzinhos. Eu me lembro da professora Mirla, a Mirla Fonse, de semiótica, gente. Eu tive aula de semiótica na faculdade. Ela era uma professora assim muito... né? Ela tá viva ainda. Muito boa professora, porque semiótica, a depender, era uma matéria difícil, um pouquinho complicada. É uma espécie de... Como é que eu posso falar? É quando você estuda signos. Signos linguísticos. A semiótica é uma parte da fonética, da semântica, acho que é isso. É quando você estuda linguagens de signos e significados. Posso dizer, por exemplo, a suástica do tempo do nazismo. Para nós, no mundo ocidental, ela tem um significado diferente para quem vive no mundo oriental, no budismo. Em várias estátuas budistas, você pode ver o símbolo da suástica, que ele tá num outro formato. A suástica nazista, ela está num formato mais declinado. A do budismo tem um outro formato, então essa suástica no budismo, ela está ligada à religião do budismo, então é uma outra visão. Então é isso que estuda a semiótica, ou uma parte dela, é uma visão de um signo, o que significa para uma coisa pode significar, uma coisa pode ter significados diferentes para cada civilização. E tive um professor de estatística, o Renaud. O Renaud tinha a lenda lá na faculdade que o Renaud tinha namorado a Malu Mader. Ele não desmentia, também, assim, ele ficava ali, não desmentia, também falava nem que não, nem que sim. Então a lenda corria, ele permanecia assim, fazia egípcia quando a gente falava: é verdade que você foi namorado da Malu Mader? Ele assim, prefiro não comentar. Aí depois, já mais pra frente, eu fui fazer, não fiz mestrado ainda, gente, assim, ainda, porque assim, nada que me interessasse naquela época para seguir num mestrado e tal, e também esses mestrados profissionais muito caro para eu pagar. Ainda estou procurando ver se eu faço algum mestrado por aqui na Holanda, ou se eu reinicio uma faculdade aqui, algum outro curso interessante para fazer. Mas aí depois disso, um tempo depois, eu fui fazer um curso de inglês lá em Santana e eu
tive uma professora muito boa de inglês, também o método deles é muito bom na Millennium Idiomas. É um método que mistura psicologia e ensino de idioma. Bem louco! Então, eu deslanchei muito em inglês nessa época. Passei a entender melhor inglês e eu tive uma professora de inglês que era da Suécia, Helena, que ela voltou a morar na Suécia. Assim, foi uma época muito boa também. Eu fiz uns 3 anos de inglês lá, nessa escola. A escola não existe mais porque a casa onde era a escola agora virou prédio. Então, a Millennium não tem mais lá no bairro de Santana. Aí depois, eu comecei a trabalhar com projeto teatral, escrever projeto. Escrever projeto, produção teatral e afins, eu comecei a trabalhar com isso. Aí na minha primeira oportunidade como produtora, eu levei um calote. Caloteira! Eu levei um calote de uma menina da Bahia. Aí, eu falei assim, eu fiquei com muita raiva, gente. Eu fiquei muito puta da vida. Aí eu falei assim, ninguém me engana mais nessa porra. Ninguém vai me enganar mais. Eu vou procurar ver se tem um curso, algo que eu possa fazer, para que eu possa entender sobre editais, como que funciona direito. Essa coisa de fazer projeto teatral, enfim. Aí, até que veio ao meu conhecimento um curso da SP de Teatro de gestão em projeto teatral. Aí eu fiz 3 módulos lá, foi o que me salvou, porque aí eu passei a entender os meandros das políticas culturais no Brasil. Então, eu posso rebater qualquer pessoa que venha falar bosta sobre a Lei Rouanet. Eu quero aplausos. E nessa época, a nossa orientadora, professora, vamos dizer assim, foi a Ana Paula Galvão. Assim, excelente pessoa, falo com ela até hoje. E esse curso da SP me abriu muito assim a cabeça assim de como fazer, de como que é política cultural no Brasil. Aí depois disso eu continuei aí trabalhando com um projeto cultural. Com esse curso eu pude desenvolver mais como fazer projetos e tal. E isso me levou para associações internacionais. Vim participar de um workshop na Inglaterra. Foi nessa época também, em 2016, que eu conheci o meu noivo. Aí ficou decidido que eu viria para cá, para vir morar. Aí, para vir morar aqui, a gente tem que, para ter o visto definitivo, para ficar morando aqui definitivamente, a gente tem que ter o inburgering. Então, aqui na Holanda, aí ainda estou indo para a escola para estudar o intermediário. Aí aqui a gente vai na escola. Aí aqui eu posso destacar os professores do Norderport, que é onde eu estudo ainda. Os professores do Norderport, assim, excelentes pessoas, ajudam a gente em basicamente tudo para entender aqui o idioma, como funcionam as coisas aqui. Então eu tenho muita gratidão pela Ina, tenho muita gratidão pela Rea, e gratidão pelo Casper, professor Casper, pessoas assim excelentes que me ajudaram aí no processo do inburgering. Eu passei com boas notas, tudo assim, fiz a prova, passei, porque aqui se você não vai bem, você repete para fazer a prova de novo.
A nota aqui é a nota máxima que, assim, que você pode tirar, assim, a mínima, aliás, a nota mínima é 6. Se você tirar 5 em Burgering, nas coisas que você tem que fazer, aí você tem que fazer de novo. Porque aqui eu tenho os vídeos do começo do canal, que eu falo sobre o Burgering. Vou deixar na descrição, se vocês quiserem lá assistir. Aí passei em tudo. Antes de vir pra cá, lá no Brasil, também fiz o Burgering para tirar o visto. Aí, sem professor, tive que fazer por mim mesma. Que aí você faz esse de tirar o visto para vir para cá. Você faz a prova no consulado em São Paulo. E tô dando continuidade agora. Eu tenho professoras muito bacanas também. A Lineker e a Raina. A Lineker e a Raina estão ali dispostas, ajudando a gente. Tive aula com a Raina antes dela entrar de férias, aula online. Ela falou assim, vou entrar de férias, aí a gente se vê quando eu voltar. Enfim, e foi essa, assim, um resumo, gente, dos professores, assim, que eu me lembro na minha vida. E vou aqui desejar para vocês, professores, feliz dia dos professores. É importante, né? O professor e professora é o início de tudo, né? Sem ele, sem professores não há engenheiros, não há arquitetos, não há médicos e nem publicitários, né? Então, eu acho que aí no Brasil, professores de escola pública, principalmente, mereciam um salário digno. O papo para o nosso próximo vídeo é Ronnie Weasley. O Ronnie Weasley, do 1º ao 7º ano. No ano passado eu fiz Hermione do 1º ao 7º ano, dessa vez é o Rony, é o ruivo. Naquelas tradução do Google, ruivo, o ruivo Rony. Então é dele que a gente vai falar no vídeo, né, no próximo vídeo do canal. E vou falar aqui novamente para vocês se inscreverem no canal Oi Oi Oi. Se inscreve, ativa o sininho de notificação, dá o seu joinha, deixa o seu comentário e entra lá também no perfil do Insta, Rede Vizinha, ou sei lá eu o que, @canal Oi Oi Oi, tá, pessoal? E é isso daí, um beijo pra vocês e fui! Então será que é o cu da cutia? Será que o cu é do cavalo? Ou será que o cu